Bem-vindos ao The Debate. Pense, na porta blindada mais cara do mundo. Aham, aquelas de nível militar. Exato. Pensem naquelas catracas com biometria facial, nos sensores infravermelhos de última geração, enfim, todo o peso de um sistema de segurança de milhões de reais. Que é o sonho de consumo de qualquer gestão de risco, né? Com certeza. Mas agora, pense que tudo isso, absolutamente tudo, pode ser inteiramente anulado porque o segurança de plantão teve um dia ruim. Ele perdeu a paciência e resolveu quebrar o protocolo durante uma discussão banal na portaria. Pois é, o fator humano. O fator humano. Hoje a gente vai debater essa transformação profunda no paradigma da segurança privada e corporativa. A grande questão é o que realmente define o sucesso da proteção moderna. Uhum. É a inteligência emocional, aquela capacidade humana de desescalar conflitos e ler o ambiente. Ou será que a fundação inegociável ainda são as barreiras físicas e os protocolos técnicos rígidos? Eu defendo que a mente humana, as famosas soft skills, são o verdadeiro núcleo da segurança hoje. Bom, é um prazer estar aqui e essa sua imagem inicial da porta blindada ilustra perfeitamente o nosso dilema. Porque, no fim das contas, a segurança lida com o controle do caos, sabe? Sim. E a questão é se confiamos mais na máquina ou na mente para manter esse controle. E eu trago uma perspectiva oposta à sua. Baseado na nossa fonte de hoje, inclusive, um material excelente com copyright de 2001 a 2026, do professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados, eu defendo que a emoção é, por natureza, volátil. Mas a resiliência também é uma emoção? Sim, mas a fundação da segurança permanece sendo a proficiência técnica, as hard skills, a matriz de riscos e a dissuasão estrutural, entende? Em uma situação de crise, a emoção nunca deve sobrepor o rigor de um sistema bem desenhado. Entendo. Mas vamos começar desconstruindo a imagem clássica do profissional de segurança. Porque a expectativa, décadas atrás, era aquele guarda estático, né? De braços cruzados, puramente reativo. A figura do vigia tradicional. Isso, uma figura quase decorativa até que algo desse muito errado. Só que o perfil exigido hoje mudou drasticamente. A operação diária exige o que chamamos de atenção constante aliada a uma postura racional e, acima de tudo, humana. Mas como você... Espera, só para concluir esse raciocínio. Quando falamos das dimensões da inteligência emocional do Daniel Goleman, tipo a autorregulação e a empatia, não estamos jogando jargões de RH para o ar. Estamos falando de táticas de sobrevivência reais. Olha, eu concordo que a teoria é bonita, é muito elegante, mas como você operacionaliza isso na prática? Porque a segurança lida com fatos concretos, não com intenções. Eu te dou um exemplo bem claro: a autorregulação. Na prática da segurança, autorregulação significa que quando um visitante grita no rosto do vigilante porque foi barrado, a amígdala no cérebro desse profissional vai gritar para ele revidar. É um instinto biológico. Exatamente. Mas o treinamento em literacia emocional intercepta esse impulso. O profissional mantém a voz calma. Ele lê a raiz da frustração do outro e neutraliza a ameaça antes que ela vire uma agressão física. Certo, mas... Ele desarma a pessoa psicologicamente para não precisar desarmá-la fisicamente, sabe? Isso é uma manobra tática brilhante que nenhuma porta de concreto consegue fazer. É um cenário interessante, realmente é. Mas eu vejo a mecânica do risco por um ângulo muito mais pragmático. A segurança efetiva, na sua essência mais crua, não tenta mudar o que a pessoa sente. Ela corta a possibilidade de ação. Corta a oportunidade, você diz. Exatamente. Nós operamos com um conceito fundamental no material, que é o triângulo do roubo, ou triângulo do ilícito. Para que qualquer quebra de segurança ocorra, 3 fatores precisam se alinhar: o desejo, a técnica e a oportunidade. Ah, sim. A velha equação da motivação criminosa. Ela é velha porque é irrefutável, né? A segurança privada não tem como arrancar o desejo da cabeça de um invasor, por mais empático que o vigilante seja na portaria. Sim, o desejo é incontrolável. E nós também não podemos apagar a técnica que ele estudou para burlar um sistema. Então a única ponta desse triângulo que nós de fato controlamos é a oportunidade. E como se anula a oportunidade?
com empatia. Não. Com tecnologia, controle de acesso intransigente e regras operacionais. Mas o controle excessivo cria outros gargalos. São hard skills mensuráveis. A empatia pode até acalmar um visitante frustrado, claro, mas é o protocolo de biometria e o perímetro restrito que impedem um invasor focado. A natureza humana é falha, suscetível ao cansaço, à distração. O que garante a integridade não é o estado de espírito do operador, mas o sistema que funciona apesar dele. Espera aí, vamos pegar esse seu ponto sobre o controle de acesso intransigente e trazer para a realidade da linha de frente. Porque o verdadeiro laboratório para testar essa divisão entre emoção e estrutura não é o assalto cinematográfico planejado por meses. Não, então qual é? Erguendo imediatamente esse muro inflexível do protocolo, ele mesmo vira o catalisador da crise. Mas o protocolo existe justamente para padronizar a resposta, para evitar o viés pessoal do vigilante. Sim, mas o protocolo precisa de um filtro humano. É aqui que entra o comportamento assertivo. Olha só essa analogia. Se a segurança é uma represa, os seus protocolos e tecnologias são o concreto armado. Certo. Gosto da imagem. A inteligência emocional é o vertedouro. É aquela válvula que libera a pressão antes que o concreto rache. O concreto puro, sem uma válvula de escape, consegue sobreviver a uma enchente de estresse diário. Entendo o ponto. Um profissional que só sabe dizer tipo, são as regras, senhor, de forma robótica, na verdade, escala a raiva do visitante. A inteligência interpessoal permite expressar o limite com respeito, esvaziando a tensão antes de usar a força bruta. Eu gosto da sua metáfora da represa. É bem visual, faz sentido. Mas o problema do seu vertedor emocional é que ele não é calibrado de fábrica. Como assim? Uma câmera de reconhecimento facial tem uma margem de erro técnica conhecida, que é quase nula hoje em dia. Já o humor humano, a tal da empatia, varia. Varia dependendo de quantas horas o vigilante dormiu, se ele está com problemas em casa, entende? Mas isso é gestão de pessoas. Mas a resolução de conflitos em segurança não pode ser um exercício terapêutico. O profissional não está ali para curar a frustração do cliente atrasado. O trabalho dele é proteger o perímetro. Ponto final. Não estou falando de fazer terapia na catraca, pelo amor de Deus. Estou falando de usar a psicologia a favor da operação técnica. Mas no exato momento em que a regra é quebrada, digamos que esse visitante irritado chute a catraca ou tente pular o bloqueio, a empatia perde qualquer utilidade prática. Aí já é contenção. Exatamente. A partir desse milissegundo, a situação exige gerenciamento de crises. E o gerenciamento de crises não liga para a inteligência intrapessoal. Ele exige conhecimento técnico de coerção progressiva, isolamento de área, acionamento tático. Se o cara hesitar tentando compreender o agressor, pessoas se machucam. O protocolo frio salva vidas onde a tentativa de conexão humana falha. Mas você percebe que está descrevendo o que acontece depois que a crise já explodiu, né? O meu argumento central é que a inteligência emocional atua no espaço de tempo entre o grito e o chute na catraca. Prevenção pura, você disse. Sim. Mas tudo bem, vamos avançar um passo. Se o nosso objetivo é ter um profissional capaz de lidar tanto com a rotina complexa quanto com a crise explosiva, como diabos nós treinamos essa pessoa? Com rigor técnico. Mas o treinamento padrão das empresas ainda foca quase que exclusivamente em ensinar o cara a atirar, a algemar e a olhar para monitores. Isso não é suficiente. É suficiente e é essencial, com toda razão. As hard skills são a base da empregabilidade e da autoridade desse profissional. Pense na formação exigida, o curso de formação de vigilantes, as extensões em escolta armada, a operação de CFTV. Ninguém nega o valor do diploma. Mas sem essa carga técnica, a segurança privada não tem sequer legitimidade legal. Como você espera que um profissional neutralize um risco real se ele não domina a balística básica? Você não vai desescalar um criminoso armado com palavras gentis. Você precisa de memória muscular tática. Olha, ninguém está sugerindo mandar poetas desarmados para fazer transporte de valores, tá? A técnica tem o seu lugar. Que bom que concordamos nisso. Mas olha o que acontece no mundo corporativo mais amplo. O nosso material base cita pesquisas massivas, como levantamentos da McKinsey, mostrando que a maior lacuna de talentos atual não é técnica,
é a capacidade de solucionar problemas complexos sob pressão. Mas isso se aplica à linha de frente da segurança? Absolutamente. Isso é uma soft skill pura. Você pode ter um vigilante com dezenas de certificações táticas, distintivos no peito, reflexos absurdos no estande de tiro, mas se ele tem a maturidade psicológica de uma criança de 10 anos, ele é um risco sistêmico gigantesco. Risco no sentido de mau atendimento ao público? Não risco no sentido de passivo criminal e letal. Se ele age por impulso porque um adolescente o insultou e ele se sentiu ofendido, a técnica que ele aprendeu vai ser usada da pior forma possível. É um desvio de conduta. É falta de controle emocional. A técnica sem o controle emocional é uma arma engatilhada nas mãos de alguém com os olhos vendados. O diploma te dá o direito de usar a farda, mas é a sua cabeça que impede você de virar manchete de jornal por excesso de força. Esse seu argumento da arma vendada soa contundente, mas me parece que ignora completamente a biologia de como o ser humano opera sob perigo real. Biologia? Como assim? Quando uma ameaça à vida acontece, não estamos falando de um adolescente xingando na portaria. Estamos falando de uma invasão armada. Você sabe o que acontece no cérebro sob estresse agudo extremo? O sistema nervoso simpático assume o controle. A resposta de luta ou fuga. Exatamente. O coração bate a 160 por minuto. E quando isso acontece, o córtex pré-frontal, que é justamente a área do cérebro responsável pela empatia, pelo raciocínio lógico complexo, ele reduz sua atividade drasticamente. Há um sequestro da amígdala. Sim, o cérebro entra no modo primitivo de sobrevivência. Nesse momento crítico de frações de segundo, a inteligência emocional simplesmente desliga. O que assume o controle e salva a vida do operador é exclusivamente a memória muscular, forjada pela repetição exaustiva no treinamento técnico. Mas o treinamento emocional bem feito atrasa esse sequestro. O treinamento emocional não vence a biologia do pânico. Supervalorizar a maturidade psicológica e ignorando que o medo neutraliza o bom senso é perigoso. O treinamento técnico inflexível garante que, mesmo quando a mente vira puro caos, o corpo dele vai reagir dentro da lei e do procedimento. Eu discordo que a biologia seja um destino tão absoluto. A maturidade psicológica de um operador de elite é justamente o que permite que ele amplie essa janela de tempo antes do córtex pré-frontal desligar. É o controle da respiração, sabe? Ajuda, mas não substitui a resposta tática. Entendo, mas nós não operamos a segurança apenas na microescala desse milissegundo de terror. A gestão de risco lida com complexos inteiros, plantas industriais, redes de hospitais, shoppings, expandindo a visão do indivíduo para o macro, como a gente arquiteta a prevenção. Aí é que a tecnologia brilha de verdade. Porque no macro, o ser humano é definitivamente o elo mais fraco. Deixe-me dar um contraponto antes. Nós vemos orçamentos milionários sendo gastos em perímetros de sensores que reagem a parâmetros pré-programados. Mas a vigilância ativa e orgânica depende de algo que nenhuma IA consegue fazer bem ainda: entender o contexto. O contexto pode ser analisado por cruzamento de dados. Não desse jeito. Um sensor não percebe que uma funcionária de alto escalão está agindo de forma sutilmente atípica porque está sofrendo uma coerção velada. Um sequestro relâmpago, por exemplo. Um vigilante empático nota instantaneamente a mudança na voz, o desvio no olhar dela. Sim, um vigilante excepcional pode notar. Mas você vai basear um projeto multimilionário na esperança de ter um Sherlock Holmes na portaria em todos os turnos? Não é esperança. É cultura corporativa. A liderança moderna em segurança precisa promover a segurança psicológica nas equipes. Significa criar um ambiente onde o vigilante da ponta se sente seguro para reportar ao gestor uma suspeita sutil, sem medo de ser ridicularizado se estiver errado. Isso muda a dinâmica da equipe. Totalmente. Quando você faz isso, transforma sua equipe de guardas em um sistema imunológico corporativo. É um organismo inteligente que aprende as novas táticas dos fraudadores e reporta vulnerabilidades meses antes que uma empresa de software lance uma atualização para as câmeras. Olha, a analogia do sistema imunológico é cativante.
Mas na medicina, o sistema imunológico às vezes ataca o próprio corpo, se não for altamente regulado, certo? Doenças autoimunes existem. Sim, mas Na segurança estrutural, a dependência do fator humano funciona de forma parecida. Você insere viés, fadiga e desatenção no núcleo do seu projeto. Uma das leis fundamentais da gestão de riscos é: a força de um sistema é medida pelo seu elo mais fraco. e você realmente considera o humano irremediavelmente fraco? Sem a menor dúvida. A arquitetura de segurança não deve ser desenhada visando extrair milagres da intuição. Ela deve assumir que o ser humano vai falhar. É por isso que aplicamos a compartimentação de informações e exclusões de zonas físicas. Para minimizar o erro humano. Exato. Sistemas físicos geram uma dissuasão constante. A inteligência emocional não vai impedir um grupo de invadir uma indústria às 3 da manhã. Mas o muro reforçado e o alarme perimetral disparam um recado claro de que a oportunidade não existe. A câmera não pisca, não tem insônia e não é manipulável por um fraudador carismático. A câmera pode ser cegada pelo próprio algoritmo se a luz estiver no ângulo errado. A questão é que a evolução da segurança provou que a força bruta e a tecnologia fria sozinhas são estéreis. Nós protegemos hospitais cheios de pessoas angustiadas, corporações com negociações sensíveis. A proteção nasce da humanidade aplicada à prevenção. Mas o protocolo é o mapa vital. É um mapa, mas é a emoção inteligente, a flexibilidade cognitiva que permite navegar o território real quando o mapa fica desatualizado diante de uma situação inédita. O problema de navegar só pela intuição é que você acaba caindo num abismo. Eu jamais negaria que a empatia e a comunicação lubrificam as engrenagens do convívio, tornam um ambiente civilizado. Mas não podemos confundir lubrificante com motor. Entendo a sua diferenciação. O motor da proteção, a engrenagem que efetivamente impede perdas, é a matriz de riscos. Sem a rigidez da tecnologia e das hard skills, a segurança passa a depender do humor de quem vigia. Sabe de uma coisa? Apesar de traçarmos linhas bem claras sobre qual deve ser o pilar principal, o treinamento emocional ou a rigidez tecnológica, eu acho que há um ponto onde nossos argumentos colidem e concordam de forma absoluta. Você se refere ao desgaste da linha de frente? Exatamente. A saúde ocupacional e a gestão do estresse crônico. O vigilante que trabalha 12 por 36 horas, lidando com agressividade, má alimentação, privação de sono, o burnout é a criptonita de qualquer sistema de segurança, não importa a sua filosofia. Nisso não há debate. Porque o burnout não é só um problema de RH, ele é uma vulnerabilidade de perímetro. Um apagão completo do operador destrói os dois lados das nossas trincheiras. Perfeito. Se o cara está em burnout, ele perde totalmente a paciência e a capacidade de ler nuances. Ele explode com o primeiro visitante que erra a fila, o que valida minha preocupação com a inteligência emocional. E, simultaneamente, esse esgotamento rouba o foco motor dele, a atenção aos monitores. Ou seja, a barreira técnica que eu defendo também desmorona se o operador dorme na frente da tela. A saúde mental é a fundação invisível para as duas abordagens. Há uma tensão vibrante ali. Sem dúvida. Da próxima vez que nossos ouvintes cruzarem uma barreira, reparem na complexidade. De um lado, a engenharia fria e as regras de acesso. Do outro, um ser humano processando se a pessoa é um trabalhador distraído ou um invasor calculista. É o delicado equilíbrio entre a rigidez do protocolo e a sofisticação da intuição humana. Na hora da crise verdadeira, que tipo de escudo você prefere na linha de frente? O reflexo frio do protocolo ou a resiliência adaptativa da mente? É uma pergunta que redefine a gestão de riscos e que fica para a reflexão de vocês. Obrigado por nos acompanhar em mais um The Debate.